Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula do canal do Tio Batista, Geografia em Movimento. Agora vamos fazer a correção da atividade da aula passada. Questão 01. Região que apresenta níveis muito elevados de altitude costumam apresentar climas mais frios em função da menor pressão atmosférica existente nesse tipo de ambiente. O tipo de relevo que registra a ocorrência dos fenômenos acima representados é... Bem, pessoal, primeiro, o que é um relevo? O relevo são as diferenças de altitude da superfície da Terra, ou seja, os altos e baixos da Terra. Com relação ao relevo, nós temos as planícies, que são as terras baixas e planas, os planaltos, que são as terras altas e planas, nós temos as montanhas, que são as maiores elevações da superfície da Terra, e temos as serras, que são áreas elevadas de superfície irregular. Bem, a questão está se referindo as maiores elevações da superfície da Terra. No caso, a opção correta é a opção D de dado, as montanhas. Lembrando que quanto mais alta for o relevo, menor será a temperatura. Questão 02. Observe a imagem, a fisionomia retratada na foto acima é naturalmente típica de... Bem, o que nós podemos perceber na imagem é um rio plano, ou seja, um rio que não apresenta cachoeiras nem quedas d'água. Então, nesse caso aí, nós chamamos de rios de planície, não é? Porque tem as suas águas calmas. A opção correta aí é a opção A. Regiões de planície por estar em um relevo aplainado, que não propicia o escoamento em velocidade das curvas da água, resultando na formação de meandros. Então, como você pode perceber, não? É um rio que apresenta águas calmas, um rio de planície. Questão 03. Assinale a alternativa que indica as formas de relevo onde predominam os processos de erosão em detrimento do acúmulo de sedimentação. Bem, pessoal, então o que é erosão? É o desgaste, a desagregação das partículas das rochas. Então, como nós já percebemos, a parte que ocorre a erosão são nas áreas mais elevadas. Esse material é desagregado e é transportado e é acumulado e sedimentado nas regiões mais baixas. Então, a erosão ocorre nas áreas de montanhas e de planaltos. A opção correta é a opção A, enquanto que na área de planície prevalece o processo de acumulação e sedimentação. Quarta questão. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 1. Relevo. 2. Planície. 3. Montanhas. 4. Planaltos. 5. Depressão. Então, o que é o relevo? São as diferenças de altitudes da superfície da Terra, não é? A planície são as áreas baixas e planas. As montanhas são as maiores elevações da superfície da Terra. A depressão são as áreas mais baixas do que as áreas vizinhas. Lembrando que na depressão, se passar um rio, é chamado de vale, não é? Então, a opção correta aí nós temos a B de bola. 3, 5, 1, 4 e 2. Então, 3 são as áreas de maiores elevações da superfície da Terra, que no caso é a montanha. Áreas mais baixas em relação às áreas vizinhas. Aí nós temos as depressões, formas
de superfície terrestre. Aí nós temos o relevo, áreas irregulares, onde a erosão é maior que a deposição. Aí nós temos os planaltos. Áreas planas, onde a deposição é maior que a erosão. Aí nós temos a planície. Próxima questão. Quinta questão. O relevo é definido como a forma da superfície terrestre, podendo ser classificada de acordo com a variação do nível entre os fatores responsáveis por dar forma, modelar o relevo. Estão os vulcões, terremotos, clima, chuvas, geleiras, vento, ação do homem, entre outros. As principais formas de relevo existentes na Terra são, bem, como nós já vimos na questão anterior, as principais formas de relevos são o planalto, a planície, a depressão e as montanhas. Resposta correta, opção B de bola. Bem, pessoal, aí está o gabarito da nossa atividade da aula passada. Tenham todos uma boa tarde, fiquem com Deus e permaneçam em casa.